Imagina só, um filme que mistura terror, comédia e fantasia, com um visual bizarro e personagens malucos, mas faz tanto sucesso que mesmo depois de 36 anos ganha uma continuação. É o caso de Os Fantasmas Se Divertem, que prova que as ideias malucas do Tim Burton são realmente atemporais. Então, a gente precisa falar sobre essa história maluca, né? Tem tipo um casal que morre e vira fantasma, só que eles querem expulsar os novos moradores da casa deles, né? Eles moram nessa casa, eles vão assombrar essa casa, eles querem expulsar esses moradores de lá. Aí entra o Beetlejuice, que é um espírito caótico que promete ajudar, mas acaba causando ainda mais confusão. É uma mistura tão doida que a gente não sabe se ri ou se assusta. Pelo menos lá no começo, quando o filme foi lançado, era essa a sensação. E olha só, esse filme foi um divisor de águas para a carreira do Tim Burton. Ele pegou essa ideia meio estranha e transformou num fenômeno cultural. Aqui nesse vídeo hoje, a gente vai explorar como Os Fantasmas Se Divertem virou um ícone e porque até os dias de hoje as pessoas continuam fascinadas por essa história. Todo mundo fala que Os Fantasmas Se Divertem é um clássico, né? Mas você já parou pra pensar o que faz um filme tão bizarro como esse virar um ícone do cinema? A gente vai desvendar os segredos por trás desse sucesso improvável aqui nesse vídeo. E pra começar, a gente precisa falar primeiro do orçamento do filme. O Tim Burton, que estava no começo da carreira dele como diretor, tinha só 15 milhões de dólares para fazer toda essa loucura acontecer. Parece muito, olhando para os dias de hoje, mas para um filme que é cheio de efeitos especiais, é bem pouquinho. Mas sabe o que é mais doido? O filme faturou 74 milhões de dólares só na América do Norte. Virou o 10º filme mais rentável de 1988. Nada mal para um filme barato e propositalmente falso, né? E por falar em barato e falso, entre aspas, essa era exatamente a ideia do Tim Burton quando ele estava planejando esse filme. Ele queria que o filme lembrasse aqueles filmes B que ele assistia quando ele era moleque. Aí ele misturou um monte de técnicas malucas, como por exemplo, stop motion, maquiagem bizarra, marionetes e assim por diante. Tudo isso para criar um visual único que a gente não esquece até hoje. Mas não foi só o visual que fez o filme bombar. A mistura de gêneros também foi um outro triunfo do filme. Imagine, você tá assistindo uma comédia, de repente tem um susto e depois vem outra cena que você tá rindo de novo. É uma montanha russa, né, que o Tim Burton conseguiu colocar nesse filme e que deixou todo mundo de queixo caído na época do lançamento. Os críticos da época adoraram essa mistura, inclusive. E até hoje continuam gostando, porque no Rotten Tomatoes o filme tem 84% de aprovação. Eles chamaram, na época, o filme de brilhantemente bizarro e cheio de ideias. E eles estão certos. Estão realmente muito certos, porque o filme é realmente isso. E o que a gente não pode deixar de falar sobre Os Fantasmas Se Divertem é o Michael Keaton, né? A gente não tem como não mencionar ele como Beetlejuice. O cara arrasou tanto que até hoje as pessoas lembram dessa atuação dele como uma das melhores da carreira. E olha que ele já foi indicado ao Oscar, né, por Birdman, que é um ótimo filme também. Ele que deu vida pro personagem de um jeito tão único, mas tão único, que virou parte da cultura pop. O mais incrível é que o filme foi tão bem nas sessões de teste que o Tim Burton teve que filmar um epílogo pro filme. Ele queria deixar o público com aquela pulga atrás da orelha, né, sabe? Você tá assistindo o filme e você pensa, será que vai ter mais alguma coisa depois disso? Será que vai ter uma continuação? Será que ele vai continuar com as suas maluquices e tal? E veja, 36 anos depois a gente tá aqui falando justamente da continuação. Demorou um pouquinho só. Só um pouquinho, 36 anos, bobagem. Parece que a mágica dos Fantasmas Se Divertem não ficou só nas telonas. O filme meio que ganhou vida própria depois do lançamento também. Você consegue, por exemplo, você que está assistindo esse vídeo, você consegue imaginar uma história tão doida como essa, virando referência tão grande na cultura pop? Pois é, esse filme do Tim Burton fez tanto sucesso que acabou criando um universo inteiro de entretenimento que a gente hoje conhece, né? Ele foi uma porta de entrada para esse universo inteiro. A gente tá falando, principalmente agora, da série animada, dos jogos de videogame e também de um musical da Broadway. É muita coisa. Inclusive veio pro Brasil. O Eduardo Stablish tá fazendo o Beetlejuice. Mas vamos começar a falar da série animada, que estreou logo depois do filme, em 1989, e durou 4 temporadas. O mais legal é que o próprio Tim Burton foi o produtor executivo dessa série. Ela criou um mundo ainda mais maluco chamado Lugar Nenhum, que é uma versão doida do mundo real. Então dá pra imaginar tudo o que aconteceu dentro desse novo escopo. Se você assistia Globo ou SBT quando era criança, nos anos 90, você sabe da série animada. E aí o pessoal da Broadway gostou tanto dessa história que quis também uma fatia de esse bolo. Em 2019 estreou um musical baseado no filme. As músicas e as letras foram escritas por um cara chamado Eddie Perfect, o que mostra, né, que a história original ainda tem muita força depois de tanto tempo. E são justamente essas músicas e esse musical da Broadway que agora está no Brasil.
Mas o que faz também Os Fantasmas Se Divertem ser tão especial? A gente acha que é uma mistura única de elementos que o Tim Burton criou para esse filme. Ele pegou humor, pegou terror, pegou fantasia, colocou tudo no liquidificador e o resultado foi um estilo visual e narrativo único que influenciou um monte de produções que vieram depois, tanto do próprio Tim Burton quanto de outros diretores. E por falar em influência, a gente não pode esquecer dos personagens. O Beetlejuice e a Lydia Dietz, que foi interpretada pela Winona Ryder no primeiro e no segundo filme, viraram verdadeiros ícones da cultura pop. E sério, tem gente que nunca viu o filme, mas reconhece os personagens na hora. Isso mostra o quanto o filme marcou a galera. Todo esse sucesso criou uma base de fãs bem sólida ao longo desses anos todos. E é por isso que tá todo mundo tão animado com a notícia dessa sequência que tá sendo lançada nesta semana. Eu ia falar neste fim de semana, mas é nessa semana. Tipo, se o filme fez tanto sucesso e criou tanta coisa legal, imagina o que a continuação pode trazer de novo. A gente já viu o filme e você vai ver o comentário que a gente vai fazer sobre ele aqui no canal. E por falar em novidades, você já parou pra pensar no desafio que é criar uma sequência depois de tanto tempo? Tipo, como um filme de 1988 vai conseguir agradar tanta gente, agradar o público de hoje em dia, que é tão diferente? A gente tem umas informações aqui sobre Os Fantasmas Ainda Se Divertem que podem te surpreender. Depois de 36 anos, o Beetlejuice volta pra este filme, No inglês ele é em Beetlejuice, o nome do filme. E é claro que o Tim Burton tá voltando pra dirigir o filme. Ele não resistiu à chance de revisitar esse universo maluco que ele mesmo criou. Mas não é só o Burton que tá voltando, não. O Michael Keaton e a Winona Ryder também estão voltando para reprisar os seus papéis icônicos no segundo filme do que provavelmente vai acabar virando uma franquia. Todo mundo tá muito curioso para ver como esses personagens evoluíram depois de tanto tempo. E para dar aquela renovada no elenco, também tem a Jenna Ortega, que fez sucesso em Wandinha, que também é do Tim Burton. Pra quem não sabe, tá na Netflix. E ela também fez Pânico, ela fez um monte de filmes de terror por aí. E ela aqui nesse filme vai interpretar a filha da Winona Ryder. Isso, tecnicamente, falando de forma técnica, sem dar spoiler, traz um frescor pra história, pra atrair também um público mais jovem que talvez não conheça o filme original. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre expectativas. Tá todo mundo muito empolgado, mas também tem um certo medo em relação ao que pode acontecer nesse segundo filme. Será que vai ser tão bom quanto o original? Será que o filme vai conseguir capturar aquela magia de novo? É um desafio tanto retomar uma história tão amada depois de tanto tempo. Como o Lucas falou, 36 anos é uma vida inteira praticamente. O negócio é que o Tim Burton precisa, então, equilibrar bem essa nostalgia com as novidades. Todo mundo quer ver o Beetlejuice, que a gente conhece e também ama, mas também quer uma coisa nova e também surpreendente. É como andar numa corda bamba. Se pender demais pro passado, pode ficar repetitivo. Se inovar demais, perde a essência. E tem outra coisa, o cinema mudou bastante desde 1988. Os efeitos especiais evoluíram, o humor é diferente e as expectativas do público também. Será que Tim Burton vai conseguir manter aquele visual propositalmente falso do original ou vai apostar em efeitos mais modernos? Tá todo mundo muito curioso para saber como é que ele vai lidar com isso. Mas uma coisa é certa, a expectativa tá lá em cima. Tanto os fãs antigos quanto os novos também estão de olho nessa continuação, assim como o próprio pessoal da indústria cinematográfica, porque é uma oportunidade de ouro para mostrar que algumas histórias são realmente atemporais. Como a gente viu aqui nesse vídeo, Os Fantasmas Se Divertem realmente virou um clássico, É incrível pensar que um filme tão maluco continua fazendo sucesso depois de tanto tempo. 36 anos se passaram e a galera ainda tá animada pra saber como que vai ser a continuação dessa história. O mais legal é que o filme não ficou preso nos anos 80. Ele continua atraindo novas gerações de fãs. E você sabe por quê? Porque o Tim Burton criou uma coisa única com esse filme, com humor e um visual que não envelhecem. No fim das contas, Os Fantasmas Se Divertem mostra que quando uma história é bem contada, ela realmente resiste ao tempo. E é por isso que a gente aqui do canal tá tão ansioso por essa continuação. Então, a dica que a gente deixa pra você que tá vendo esse vídeo agora é ir assistir o filme original antes da estreia da sequência. Vai ser uma espécie de viagem no tempo e também uma preparação para o que vem por aí. Gostou desse vídeo? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe e ajude a gente aqui do canal 5 Tons a chegar a mais pessoas. Um abraço pra você e a gente se vê.